Fala, meus sobrinhos. Todos estão bem? Espero que sim. Bom, esse vídeo aí é um vídeo de registro da minha primeira viagem de pesca, de fato, de barco, né? E, bom, é engraçado como as coisas são, né? Fiquei a semana inteira super animado pra poder ir. Tava animado, né, nessa hora aí. E realmente foi muito legal. Mas a viagem de pesca acabou se transformando mais num passeio de barco do que pesca de fato. Nessa hora do vídeo eu ainda não sabia, mas eu ia passar mal as 5 primeiras horas da viagem. O barco tava balançando bastante. E eu, que sou um pescador amador de praia, inclusive, não estava acostumado. Não tomei remédio contra enjoo. E aí o resultado, né? As 5 primeiras horas aí eu passei basicamente sobre a murada do barco, alimentando os peixes. E aí, galera, fica a dica. Por mais que eu tenha tomado remédio enquanto tava passando mal, não adiantou muito. Só foi de fato melhorar depois que eu fiquei uma hora deitado. Dei uma dormida e aí sim, passou, né? Ou melhor, deu uma melhorada. E aí já eram quase 1 hora da tarde. E aí eu consegui pescar. Tá aí mais um ponto que eu não sabia. Que se você deitasse e dormisse, aliviava um pouco o enjoo. Então já sabe, se vocês estiverem num barco movimentando muito e não tiver o que fazer, deita, mano, e dorme. O que conseguir, claro. Vou deixar vocês aí com um pouquinho de música e visual. Quando a gente chegar na marina eu volto a falar. E aí, galera, não fazia ideia, mas fica bem cheio apesar de serem 5 horas da manhã. Ó, isso aí alguém falou, não sei quem foi, mas pra não perder o costume, lá ele. E voltando, né? Não sabia que ficava tão cheio, com tanto barco. É uma cultura que a gente normalmente não tem muito contato, né? Porque pelo menos eu nunca tive muito contato. Comecei a pescar não tem tanto tempo. E como eu disse, foi a primeira viagem, né? Não sabia muito bem como funcionava. Mas a visão do porto aí é muito legal. Ainda mais de noite, assim, com essas luzes, né? O caminho que a gente fez. E essa aí é a saída do barco. Depois que a gente colocou toda a tralha pra dentro, passou todas as pessoas, né? A gente saiu, eram por volta de 5 e pouca da manhã ainda. Então ainda tava escuro. Mas logo logo ia clarear. E ia começar o meu enjoo. E aí fiquei com esse visual aí muito maneiro na saída do porto de Arraial do Cabo ali, né? Da Marina dos Pescadores. E foi mais ou menos nessa hora aí, vendo esse visual, depois de todo o aparato montado, chombada feita, os anzóis amarrados, a vara já em posição, lá ele, que começou a minha saga do enjoo. E aí vocês podem ver, a câmera tá parada, colada ali no meu peito, mas olha como é que o barco se mexe, né? Você vê que a murada sobe depois do horizonte, acima do horizonte, depois volta pro mar. Então assim, tava balançando bastante, pelo menos pra mim. Possivelmente a galera lá já estava acostumada, então nem sentiu tanto. Mas eu, como marinheiro literalmente de primeira viagem, essa balançada aí foi que me perdeu. Aí eu comecei de fato a ficar enjoado e não teve mais volta. Mas pelo menos deu aproveitar esse visual incrível aí da saída de Arraial do Cabo, né? E aí sim, depois que eu acordei, que eu voltei a gravar, uma das primeiras coisas que eu gravei foi essa baleia dando uma pseudo pulada aí, né? Então foi muito legal porque elas ficaram bastante presentes ali em volta, né? Então deu pra ver bastante. No vídeo não tá tão claro, mas ali presencial ficou bem bonito. E aí, enfim, foi a primeira parte que eu consegui gravar de pesca de fato, que veio alguma coisa. E aí eu tô fazendo a escagem. Uma das coisas aí que o capitão recomendou foi colocar lula, um pedaço de lula ali perto do chumbo de fato, né? Que fica mais pra baixo, no anzol de baixo. E foi de fato onde eu consegui pegar o peixe. E é engraçado porque, como eu tô acostumado a pescar em praia, a profundidade é muito pouca.
né, comparado a alto mar, assim. Então aí vocês podem ver que eu tô tentando o máximo possível tirar a chumbada de perto das outras varas para não embolar a linha, porque acontecia bastante. E aí eu dei uma acelerada no vídeo, mas como vocês podem ver, demorou bastante até o chumbo chegar lá no solo, né, do mar. E aí, pelo visto, era ali uns 80 metros de profundidade, um pouco mais, um pouco menos, dependendo do lugar onde você estava. E aí, depois de descer bastante, e aí você vê que não para de descer, né? Às vezes eu fecho ali a trava do molinete para ver se chegou, mas aí não chega. Aí tem que abrir de novo, ou liberar um pouco, né? Ali o freio, para poder fazer ele descer. E aí começa a espera. E eu esperei bastante, esperei uns 10 minutos mais ou menos. Daí eu dei uma cortada, porque senão vai ficar muito grande. E esse é o momento que de fato o peixe é fisgado, né? Ele morde e eu sinto balançar bastante ali. E aí eu começo a briga. E também, a briga demora muito mais do que se você estivesse pescando na praia ou na orla, pelo menos nos lugares onde eu pesco. E aí foi uns 5 minutos, 6 ali, mais ou menos, brigando com o peixe, até de fato conseguir trazer ele para perto do barco, né? E é interessante porque a gente estava usando um chumbo bem pesado, assim, comparado com o que normalmente eu uso. Um chumbo ali de 250 gramas, 300 gramas. Então você soma aí só o peso do peixe, né? E para tentar puxar. Então é muito difícil você conseguir puxar com ela parada. Você tem que subir a vara e no movimento de descida que aí você consegue recolher. Aí é de fato o momento onde eu pego para tentar botar o peixe para dentro do barco. E é onde eu digo que a minha inexperiência quase custou o almoço de domingo. Se não fosse meu pai me ajudando com o pulsar ali, é possível que eu tenha perdido o peixe, né? Que o anzol tivesse soltado. E aí logo depois que eu peguei, tem mais uma cena da baleia aí batendo o rabo pra gente. E aí espantando os peixes, ou chamando algum parceiro para acasalamento. Então, esse aí é o finalzinho da tarde, onde o sol tá se pondo. É uma imagem muito bonita que conseguimos gravar. E esse foi o passeio, galera. Foi bem legal, assim, consegui pegar pelo menos uns 2 peixes. O outro eu não consegui gravar, porque eu já tava ficando meio enjoado de novo. Foi bem mais pro finalzinho. E pelo menos a gente foi agraciado com essa visão, né? Então, de qualquer maneira, valeu super a pena. Se não fosse pela pesca, pelo menos pelo passeio, pela vista, tinha valido bastante. Essa aí é a imagem da volta. A gente voltou, tava ficando escuro, o sol tava se pondo, então você vê que no lado esquerdo tá escurecendo do direito, ainda tem um pouquinho de sol. E aí, esse é o almoço de domingo.